Pronto, então vamos lá. Então aqui a gente tem o DAO, né? Temos o model. Agora vamos partir para o controller. O controller, veja que eu estou só criando as classes, depois a gente vai voltar preenchendo o conteúdo de cada classe, né? Dentro do controller eu vou ter um controller, um produto con controller, certo? E esse meu produto controller é que vai fazer o meio de campo entre a minha interface do viewer, né? Inclusive vou criar a classe aqui, apesar da gente não mexer nela, mas eu vou ter ela aqui, né? Já que seria o produto view. Esse produto view vai cuidar da parte de visualização dos produtos, certo? Então agora nós temos aqui o pacote viewer, modo, DAO e controller, certo? Nós temos todo o esqueleto do nosso projeto, né? O que precisamos agora é entender o que cada um desses fazem, né? Nós já vimos que no model a gente cria um objeto e que ele que define as características do que a gente quer representar, né? Por exemplo, para o objeto produto, produto seria uma entidade, né? Eu vou ter o identificador, o ID, né? Eu vou ter o nome e um valor. Inclusive, é, isso daqui, isso daqui, inclusive, pode ser visto, né? Pode se refletir diretamente no banco de dados, né? E observando, inclusive, as opções, né? As tipos de dados é, criados aqui neste objeto, né? Dando continuidade, o que nós precisamos agora é saber o que pode ser feito com este objeto, com o objeto produto, né? Por enquanto, vamos nos abstrair do banco de dados e vamos deixar o banco de dados mais para o final da aula, né? Aqui a gente vai precisar agora saber o que é que o controller, o que é que o DAO pode fazer com esse produto, né? De imediato, o que nós podemos observar é que o controller é aquela camada, né? Se a gente voltar lá na nossa figurinha, a gente vai ver que o controller é aquela camada, né? Que fica por conta de traduzir o que a view quer com o model, né? Só que aqui do ladinho aqui assim, a gente ainda vai ter aqui do ladinho dela aqui assim, ó, a gente vai ter o DAO, né, que é o Data Access Object, né? Que o controller vai conversar com o DAO para poder trazer informação direto para o view, né? Todas as camadas conhecem o model, né? O model, os modelos, objetos, mas a camada view não fala com a camada DAO, né? Ele não fala com esse elemento da camada de controle chamado DAO. Ela fala só com o próprio controller, né? E para estes casos é, não devemos deixar que o ver fale direto com o DAO, senão a gente vai perder a conectividade dos projetos, né? Vai perder o padronização dos projetos. E aí, o que precisamos focar aqui agora é criar funcionalidades, né, de produtos para que possa ser chamado pelo view. Por exemplo, no view, quando eu clicar no botão salvar produto, eu tenho que pelo menos ter no controller uma funcionalidade chamada, pode ser, tem que ser public, né, pode ser void, não precisa retornar, save produto, salvar produto, né, salvar produto, certo? Então, se eu tenho aqui salvar produto, eu vou precisar receber dos campos lá alguma coisa, certo? Eu vou precisar receber, por exemplo, o integer identificador, né? String nome e double
valor. Pronto, isso aqui eu vou ter que receber, né? Se eu observar aqui em produto, eu vou ter ID, nome e valor, né? Isso eu vou ter que receber em controller, certo? Só que a partir do controller a gente não fala mais esses itens separados, né? A gente tem um objeto pronto para isso. Inclusive eu posso criar um construtor que receba exatamente isso dentro de produto, né? Obviamente eu vou precisar criar um construtor vazio, né? Para quem quiser apenas instanciar produto, né? Então eu vou colocar aqui public produto é o meu construtor vazio, certo? Vou deixar aqui só numa linha, né? Aqui eu vou criar o public produto. Caiu, Alberto? Ah, o James, ele saiu, ele foi reiniciar a máquina, segundo ele. Mas está gravando aqui, ele vai conseguir acompanhar depois, né? Aqui eu tenho o produto, o novo construtor, e aí eu vou passar como parâmetro para esse novo construtor, né? Vou fazer diferente, vou mandar ao próprio Eclipse gerar para mim um construtor, né? Usando o resource, generate constructor using field, usando os três campos. Clique em OK. Pronto, ele me gerou aqui, ó, inclusive já feitinho já o construtor prontinho para ser usado, certo? Tenho aqui o construtor com todos os campos e todos os elementos necessários. Aqui em controller, ao invés de eu continuar usando desta forma aqui, eu vou fazer diferente, né? Eu vou criar um objeto chamado produto, certo? Vou importar o produto de model, né? Aqui eu vou chamar ele de, como eu já tinha mencionado antes, inclusive, se eu apertar Ctrl espaço, ele vai já criar para mim o objeto, né? E vou dar um new produto e vou passar como parâmetro os campos que eu recebi como parâmetro, certo? Vou passar para o construtor os campos que eu recebi como parâmetro, certo? Agora eu tenho um produto já populado com o conteúdo que eu recebi do construtor, ou com o conteúdo que eu recebi dos parâmetros, certo? Agora, daqui para frente, né, para o model, para o produto Data Access Object, eu posso já enviar o objeto formado, não preciso mais mandar elemento por elemento, né, como o controller recebeu. Eu já posso mandar, inclusive, o objeto produto fechadinho já, encapsulado e tudo mais, né? E aí, se eu quiser, por exemplo, acessar qualquer informação do produto, basta que eu consiga executar produto.getNome e eu vou ter o nome de produto. Não é o caso aqui, mas serve como exemplo, né? Agora, aqui a gente tem feito, né, o método salvar produto. Agora a gente vai para o produto Data Access Object e nós vamos criar aqui, né, o nosso public void salvar, né? E aqui dentro do Data Access Object eu vou precisar receber um produto, certo? Produto que eu preciso salvar. Pronto. Aqui eu vou precisar criar um import, né? Colocando o mouse em cima ele vai me sugerir os imports. Eu vou usar esse daqui. Feito. Agora basta que lá dentro de controller eu crie um objeto chamado produto ou produto data access object, a data access object, né? Eu vou inclusive criar ele privado, né? Private produto DAO, certo? Vou dar um Ctrl espaço. Ele não reconheceu, mas eu posso fazer um import aqui, né? Pronto, feito o import. Ele me sugeriu aqui alguns padrões para colocar, então eu vou escolher esse daqui, né? Produto DAO. Vou deixar para dar um new nele dentro do próprio método, salvar, né? Aí eu vou aqui em produto DAO, na verdade,
vou usar o objeto, recebendo new produto DAO. Pronto. Feito isso, aqui agora basta que eu chame produto DAO e ponto, chamo o método salvar que eu acabei de criar lá e passo como parâmetro produto, que é o objeto que eu acabei de criar, certo? Feito isso, eu já tenho a comunicação, né, do viewer para o controller, certo? Que aqui é o controller. O controller já converteu os dados recebidos por parâmetro em um objeto, certo? Transmitiu para o produto DataAccessObject, certo? Que por sua vez tem o método salvar, né? Que por enquanto não vai fazer nada, né? Por enquanto. Mas daqui um pouquinho a gente vai implementar a conexão, né? Nós sabemos aqui que nem sempre a configuração necessária é só esses componentes, né? Para isso nós vamos criar, por exemplo, a comunicação completa com todas as funcionalidades e tudo mais. Só um minutinho. A gente tem aqui a opção salvar no DataAccessObject. Vamos criar então os outros componentes, né? Geralmente a gente chama essa estrutura de CRUD, né? Então o CRUD significa criar, recuperar, é CRUD, né? CRID não. CRUD, tá certo. Tá assim. Criar, recuperar, atualizar e deletar. Certo? Então aqui a gente já criou o salvar, né? O salvar pode ser criar, né? Então a gente vai precisar do atualizar, né? Public void atualizar, que também deve receber um produto para ser atualizado, né? Produto. Vamos criar também public void recuperar, certo? E esse recuperar eu posso fazer duas formas, né? Eu posso passar, por exemplo, o integer ID. Eu posso recuperar pelo ID, né? E posso também, aqui no caso, se eu for recuperar pelo ID, eu vou ter que retornar um produto, né? Produto. E aqui eu vou, por enquanto, eu vou colocar aqui return null. Isso por enquanto, mas para frente a gente volta para implementar essa parte aí, né? Aí aqui eu tenho o public. Eu agora vou implementar o método list para listar todos os produtos cadastrados, né? E neste caso eu vou colocar um list, né, do Java útil e vou passar produto, né? Listar. Então aqui eu já tenho alguns métodos, né? Vou retornar nulo também. Agora aqui o último método vai ser o public void deletar.